Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos a essa nova etapa de formação. Sou a professora Valdivina, graduada em História pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e pós-graduada em História do Brasil e Educação à Distância pela mesma universidade. Daremos agora mais um importante passo na construção do conhecimento do curso Multimeios Didáticos, com a disciplina Educação, Sociedade e Trabalho, abordagem sociológica da educação. A disciplina Educação, Sociedade e Trabalho, uma abordagem sociológica da educação, é de suma importância para que vocês compreendam como se formou a sociedade em que vivemos e, ao mesmo tempo, reflitam sobre as transformações que estão acontecendo cotidianamente, provocando alterações nas estruturas sociais. A nossa disciplina é estruturada em 5 unidades. Nesta aula 1, abordaremos as unidades 1 e 2. Na primeira unidade, retrocedemos aos séculos 18 e 19 para compreender as revoluções industrial e francesa, analisando suas contribuições para transformar a sociedade em um grupo mais complexo. Também veremos como surgiu a sociologia, ciência que busca estudar a organização social. Na segunda unidade, apresentamos 2 formas de analisar a sociedade construída após as revoluções francesa e industrial. Então, pessoal, vocês já perceberam que teremos abordagens ricas e importantes. Por isso, fiquem atentos, mantenham caneta e papel na mão. Anotem as dúvidas e postem na nossa sala virtual. Aproveitem também para destacarem tudo o que acharem interessante. Assim poderemos fazer uma rede de interação. O conhecimento foge à lógica da matemática, porque quanto mais se divide, mais ele aumenta. Vamos lá? Para compreendermos a construção da sociologia, é necessário analisar e entender como funciona a sociedade hoje, verificando de que maneira ela foi construída. Qual foi o processo que levou a sociedade em que vivemos a ser como ela é? Para tanto, convidamos você a fazer uma viagem pelo passado. Voltemos ao século XIX, que começa em 1801. Época em que quase tudo se explica pela religião e algumas coisas pela inteligência humana. Nesse mesmo período, intensifica-se a razão em contraposição à explicação mística da realidade. A partir daí, o homem procura a solução de suas dúvidas, problemas e mistérios por meio da ciência. Assim, com o objetivo de aprofundar o conhecimento da realidade, surgiram 2 grandes campos da investigação. As ciências naturais destinavam-se a pesquisar os fenômenos da natureza, como a matemática, a física, a astronomia, a química, biologia e outras. 2. As ciências sociais. As ciências sociais estudavam o homem na sociedade, em suas diversas dimensões. Quais são elas? A filosofia, a história, a geografia, a antropologia, a pedagogia e a nossa sociologia, entre outras. Depois de centenas de anos de dominação dos nobres e do clero, entravam em cena naquele período novos personagens que mudaram o eixo do poder, como, por exemplo, a burguesia. No slide 3, nós vamos estar acompanhando agora como foi formado o feudalismo. O feudalismo
Ele, na verdade, foi se formado a partir do momento em que surgiu a Idade Média. E, na verdade, o feudalismo era estruturado da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos ter o rei. O rei vai dominar, ele vai ser aquele que vai impor toda a sua vontade. Abaixo do rei, nós temos a nobreza e o clero. A nobreza e o clero vão ter muito poder juntamente com o rei. Já na base da sociedade, nós teremos o povo. A base da sociedade, observem que é a parte mais larga e maior. Essa parte da sociedade que nós estamos vendo aqui era a parte menos favorecida. É o que nós chamamos de servos. A parte privilegiada é o que nós chamamos de rei e nobreza. E o clero fazia parte dessa sociedade. O que percebemos com o fim do feudalismo é que a burguesia, que é uma nova classe, começa a se firmar como classe dirigente, liderando ações revolucionárias para retirar o poder do clero e da nobreza, segmentos dominantes no regime monárquico. Professora, afinal, o que é o regime monárquico? É o que vamos ver. Regime monárquico é a forma de governo em que o poder é exercido por um monarca, um rei, que herdou do trono dos seus antepassados e o repassará ao seu descendente, geralmente o filho mais velho. No sistema monárquico, o povo não escolhe os seus governantes. No século XIX, em meio à diminuição do poder da igreja, dos reis e da consolidação do capitalismo, com suas fábricas e indústrias, também emergia o movimento operário. Devemos entender que o movimento operário surge do nascimento de uma nova classe, que via suas condições de vida e trabalho piorarem com o crescimento da industrialização. Essa classe chamamos trabalhadora ou operária. Para compreendermos melhor o surgimento da classe operária ou trabalhadora, vamos retomar a Revolução Industrial. Um acontecimento que vai mudar completamente a relação do homem com o trabalho. A Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, na Inglaterra. Chamamos de industrialização o processo pelo qual a matéria-prima é retirada da natureza e transformada por meio de máquinas nos produtos que consumimos cotidianamente. Mas os artigos que consumimos sempre foram produzidos assim? Na verdade, não. Vejamos agora as fases de desenvolvimento da produção. A primeira fase do desenvolvimento da produção, como vocês podem perceber, nós chamamos de fase artesanal. Depois, a primeira fase, a gente vai fazer a segunda fase, que é chamada de manufatura. A terceira fase, a gente vai chamar de maquinofatura. Essas são as três fases do processo de produção. Até o século XVI, a produção de bens para o consumo se dava de forma artesanal. Não existia divisão do trabalho. Um artesão
independente do que produzisse, deveria ter pleno domínio sobre as diversas fases do processo produtivo. Um artesão que, por exemplo, fazia alfinetes, ele sozinho teria que pegar um arame, endireitá-lo, cortá-lo, afiar uma das pontas e colocar a cabeça em outra. Sua produção tornava-se pequena, porque era individual. Não existia máquina, era um trabalho com custo muito baixo aplicado ao seu negócio. Aos poucos, o trabalho artesanal foi substituído pelo trabalho manufaturado. As manufaturas eram oficinas que ainda não possuíam máquinas, mas dispunha já de grande número de operários equipados com ferramentas que trabalhavam sob a coordenação de um agente de produção. Nessa etapa da produção, vai acontecer um fator diferenciador, a introdução da divisão do trabalho. Nesse estágio da produção, cada operário executava a sua tarefa específica. Sendo assim, no caso da produção, por exemplo, de sapatos, um determinado operário preparava o couro, outro cortava, um terceiro colava, ou seja, era subdividida para aumentar a rapidez da produção. A terceira e última etapa da produção é a mecanizada, isto é, a produção realizada em fábricas com a utilização de máquinas. Essa etapa inaugura a Revolução Industrial. Nas últimas décadas do século XVIII, na Inglaterra, intensificou-se o processo de industrialização. Na fábrica, os trabalhadores não possuíam mais os instrumentos de trabalho, substituídos pelas máquinas. A industrialização possibilitou uma gigantesca onda de mercadorias e o consumo em larga escala provocou muitas transformações na sociedade. Professora, que mudanças foram essas? Bom, uma primeira mudança deu-se com a intensificação da exploração do trabalho pelo capital. Antes, possuidor dos seus instrumentos de trabalho, agora já privado deles, o trabalhador torna-se apenas possuidor da sua força de trabalho, que vende para o capitalista, tornando-se dependente para a sua sobrevivência. A indústria moderna, ao produzir mercadorias em grandes quantidades e baixo preço, fez quase desaparecer a produção artesanal. Os antigos artesãos, eles foram obrigados a sistematicamente a se explorarem. Foram submetidos a uma disciplina severa para intensificar a sua produtividade. A jornada de trabalho deles se estendia até 16 horas diárias. O salário de um trabalhador mal dava para a sua subsistência. Em virtude das péssimas condições de trabalho nas fábricas, era comum os acidentes que mutilavam e tiravam a vida de muitos operários. Homens, mulheres, crianças. Férias, descanso semanal, remunerado, licença maternidade, licença saúde, eram direitos inexistentes naquela época. A enorme exploração do trabalho foi uma das causas do expressivo aumento do lucro dos empresários e uma das condições para o fortalecimento do modo de produção capitalista. Outra mudança importante foi a introdução de relações capitalistas de produção no campo. A servidão dá lugar ao trabalho assalariado. As máquinas também foram introduzidas na agricultura, juntamente com produtos químicos industrializados. A agricultura volta-se para atender às necessidades do mercado. Ela dá suporte ao processo de industrialização,
aumentando a produção e a produtividade, visando abastecer a população urbana que cresce rapidamente. Da mesma forma que os artesãos foram arruinados pelo sistema fabril, pequenos agricultores e camponeses não resistiram à concorrência da empresa agrícola, que mecanizou a lavoura e tirou o emprego de muitos trabalhadores rurais. Uma segunda mudança significativa foi o crescimento das cidades, acelerado pelo processo de industrialização. A população foi atraída para os centros urbanos, provocando o êxodo rural. Nos centros urbanos, ela vivia em péssimas condições. Olha, em 1850, na Inglaterra, o número de pessoas que moravam nas cidades já era superior ao das que viviam no campo. A terceira mudança foi a transformação do estilo de vida. No campo, embora explorado pelo senhor feudal, que nós vimos no slide, o camponês possuía seu pedacinho de chão, no qual criava seus animais e cultivava a terra para a sua alimentação e da sua família. Possuía sua habitação e não tinha um horário de trabalho tão rigoroso. Bom, já nas grandes cidades, o trabalhador ele era submetido a jornadas de trabalho desumanas, maiores que 15 horas, e uma disciplina rígida no interior das fábricas, onde eram corriqueiros os castigos corporais. Agora que já compreendemos um pouco sobre a Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII, vamos passear pela história da França neste mesmo século. Olha, na França, no final do século XVIII, havia um descompasso entre quem tinha o poder econômico, ou seja, aqueles que de fato possuíam capital, e quem exercia o poder político. Os burgueses já exerciam poder econômico, mas os nobres continuavam a deter o poder político, centralizado na monarquia absolutista. Podemos comparar a estrutura social francesa a uma pirâmide. No seu topo estava o monarca. Logo abaixo dele estavam os estratos privilegiados no regime monárquico, o clero e a nobreza, que formavam, respectivamente, o primeiro e o segundo estado. A riqueza do alto clero originava-se do recebimento de dízimos e da venda de imóveis urbanos e rurais. Já o baixo clero, formado por sacerdotes mais humildes, dependia das doações de esmolas dos pobres. O segundo estado, composto pela nobreza, contava com cerca de 350 mil pessoas e estava dividido em 3 grupos. A nobreza cortesã, que vivia na corte e recebia pensões do Estado. A nobreza provincial, um segmento decadente que sobrevivia da exploração do trabalho dos camponeses. E a nobreza de toga, formada pela burguesia rica que, para se tornar nobre, comprava títulos de barão, conde, duque e marquês. A maioria da população da França, cerca de 24 milhões de pessoas, compunha o terceiro estado, a base. Este reunia diversos grupos. A grande burguesia, formada por poderosos banqueiros, empresários e comerciantes, a média burguesia, composta de médicos, advogados, professores e demais profissionais liberais, a pequena burguesia, representada por artesãos, comerciantes, os camponeses, que se dividiam em trabalhadores livres, os servos e os sans-culottes, trabalhadores urbanos assalariados e até os desempregados. O Estado monárquico era um obstáculo ao pleno desenvolvimento do capitalismo. Além de intervir na economia
impedia a superação das relações feudais de produção. No plano cultural, com o auxílio da Igreja, promovia a intolerância religiosa e filosófica, influenciando a consciência individual das pessoas. No plano social, restringia a mobilidade das pessoas por causa da imposição do fator hereditário como critério de acesso às classes privilegiadas e aos favoráveis do Estado. A burguesia era a classe que se sentia mais prejudicada com essa estrutura social. Era formada por grandes banqueiros, comerciantes, industriais e empresários, ou seja, pelos donos do dinheiro da época, mas que tinha uma participação muito limitada na esfera política. Além disso, revoltavam-se com os altos impostos cobrados pela monarquia, que eram destinados a manter os privilégios do clero e da nobreza, além de custear as inúmeras guerras que a França enfrentava. A burguesia estava convencida de que somente uma revolução social mudaria esse estado de coisas. Seu plano era atrair para o projeto revolucionário as demais classes que compunham o terceiro estado e sentiam-se oprimidas pela monarquia. O confronto entre as forças conservadoras e revolucionárias se deu em 1789 e ficou conhecido como Revolução Francesa. Resumindo, podemos dizer que a Revolução Francesa foi um dos grandes acontecimentos históricos que marcaram a superação do feudalismo pelo capitalismo. Liderado pela burguesia francesa, o movimento contou com a participação de vários grupos sociais. Ao final do longo processo revolucionário, destruindo a decadente estrutura do antigo regime que se baseava na supremacia dos nobres e do clero. A burguesia então vai chegar ao poder e acabar com o privilégio de nascimento da nobreza. Como assim, professora? O que quer dizer privilégio de nascimento? Exatamente. A nobreza detinha o privilégio não por possuir bens ou dinheiro, mas simplesmente pelo fato de ter nascido em uma família de origem nobre. Com a Revolução Francesa, a burguesia passou a assumir o poder econômico e político. A Revolução Francesa ela ficou conhecida como a Grande Revolução. Seus efeitos se espalharam pelo mundo e suas ideias são ainda dominantes na sociedade contemporânea. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial foram grandes eventos no contexto histórico da nossa sociedade. Por isso, é tão importante estudá-las para compreender a sociologia e seu estudo. É nesse contexto, pós-revoluções, que surgem os conflitos entre a burguesia e os trabalhadores. É bem simples compreender essa tensão, uma vez que ela se estende até a atualidade. A burguesia deseja o aumento dos lucros e, para isso, explora a mão de obra do trabalhador com baixos salários e péssimas condições de trabalho. Nesse ambiente de lutas pela direção da sociedade entre a burguesia e o proletariado, cresce o interesse pelo estudo da vida social. Então, surgem dois grupos opostos de intelectuais. Por um lado, os pioneiros da sociologia e os adeptos das ideias da nova classe dominante, a burguesia. Dentre eles, Émile Durkheim e Auguste Comte. Dirigiam seus estudos para preservar a nova ordem, reorganizar a sociedade e manter o controle social. Não lhes interessavam novas revoluções que ameaçassem o poder burguês. Por outro lado, os pensadores socialistas, Karl Marx e Friedrich Engels, aliados à classe operária, buscavam, por meio da sociologia e de outras ciências humanas, entender o funcionamento da sociedade capitalista para superá-la,
e, conforme suas ideias, conduzia a humanidade para uma sociedade justa, livre da exploração do homem pelo homem. A sociologia tem como preocupação estudar a vida social. Fazem parte de suas análises os diversos acontecimentos sociais que ocorreram nas sociedades modernas, como, por exemplo, os estilos de vida urbana, os problemas sociais decorrentes da urbanização acelerada, o comportamento dos indivíduos nas grandes cidades, os movimentos sociais, etc. São também objetos do estudo das sociologias instituições que se modificaram ou surgiram com o desenvolvimento da sociedade industrial, como a família, a igreja, o sindicato, os partidos políticos. Pessoal, agora vamos aprofundar os nossos estudos, conhecendo o pensamento de autores que analisaram a sociedade de maneiras diferentes e escreveram teorias para definir como deveria ser o comportamento social a partir de seus estudos. Fiquem atentos! Unidade 2. Duas tendências teóricas no estudo da sociedade. Elementos e características do funcionalismo e do materialismo dialético. Estamos de volta ao século XIX, período de 1801 a 1900. Como observamos na unidade anterior, as revoluções industrial e francesa provocaram uma série de transformações que marcaram a sociedade. Êxodo rural, crescimento das cidades, afirmação de novos valores culturais, industrialização, concentração de poder e dinheiro nas mãos da burguesia, exploração de trabalho assalariado, miséria da população e revoltas sociais. É nesse contexto que a sociologia surge como ciência, com a preocupação de explicar os novos fatos sociais. Ao mesmo tempo, duas correntes de pensamento se desenvolviam e procuravam explicar toda a realidade. Apresentavam novas visões do mundo, buscavam compreender os fenômenos naturais. Essas teorias eram o funcionalismo e o materialismo dialético. O funcionalismo, proposto por Émile Durkheim, é o ramo das ciências sociais que procura explicar aspectos da sociedade em termos de funções. Para ele, cada instituição exerce uma função específica na sociedade e o seu mau funcionamento significa um desregramento da própria sociedade. Considerado um dos pais da sociologia moderna, Durkheim via com otimismo as mudanças que sofriam as sociedades europeias no século XIX. Apontava como fatores causadores das crises sociais os aspectos morais e não os econômicos. Como a sociedade industrial ainda estava em expansão, acreditava que era necessário mais tempo para que os diversos grupos sociais se ajustassem ao novo modelo de desenvolvimento econômico. Com essa adaptação aos novos tempos, as crises sociais acabariam passando. Assim, como outros pioneiros da sociologia, Durkheim buscou investigar os problemas sociais da mesma maneira que se pesquisavam os fenômenos da natureza. Comparava a sociedade a um organismo composto de várias partes e órgãos integradas que funcionavam em harmonia. E como em qualquer ser vivo, cada parte do organismo tinha uma função. Caso esse órgão estivesse bem integrado ao ser vivo e desempenhando seu papel, estaria assegurada a saúde do organismo.
Caso contrário, a parte que apresentasse problema, ou seja, uma disfunção, comprometeria o bom funcionamento de todo o organismo e levaria a um estado doentio. O mesmo ocorreria com as sociedades humanas. Cada grupo, segmento ou classe social é visto como se fosse um órgão do ser vivo chamado sociedade. Se todos estivessem unidos, bem integrados e em harmonia e equilíbrio, a sociedade como um todo funcionaria bem. Caso contrário, ocorreriam perturbações que levariam às crises e às disfunções sociais. Era a doença social. Portanto, assim como num ser vivo, a sociedade apresentaria estados saudáveis e doentios. E qual seria o papel da sociologia para Durkheim em toda essa história? Como tinha uma visão positiva da sociedade industrial, buscou o entendimento dos problemas sociais para corrigi-los. Sua preocupação era com o bom funcionamento da sociedade, com a ordem, o controle social. Para ele, a sociologia tinha por finalidade não só explicar a sociedade, mas também encontrar um remédio para a vida social. Então, pessoal, o funcionalismo é uma teoria que acreditava que a sociedade deveria seguir determinada ordem. Vejamos as características principais dos fatos sociais para Durkheim. Características dos fatos sociais. Primeiro, coerção social. A capacidade de o fato social se fazer respeitar, se impor. A segunda característica era a de que os fatos sociais são exteriores ao indivíduo. Existem e atuam sobre ele independente de sua vontade ou de sua aceitação consciente. A generalidade era a terceira e última característica do fato social. Para ser um fato social, determinado acontecimento devia ocorrer para todas as pessoas ou para a maioria delas. Deve ser algo comum na vida das pessoas, como um emprego, a forma de se vestir, a habitação, etc. Para Durkheim, então, o que seria uma sociedade sadia? Seria uma sociedade na qual a vida social fosse harmônica, em que reinasse o consenso, ou seja, onde a maioria pensasse e agisse de forma semelhante, levada pelos fatos sociais que são impostos por meio da educação e por outras formas de coerção social. Uma sociedade em que os indivíduos fossem impotentes para mudar o que estava posto. Ou seja, uma sociedade estável, pronta, toda organizada, que não permitisse, na verdade, grandes mudanças. Se comparássemos a sociedade a uma casa, as dimensões sociais, as greves, as revoltas provocadas pela fome, o desemprego, a miséria, etc., desmontariam, destruiriam, a construção seria abalada. O remédio da teoria funcionalista era algumas reformas, como uma cesta básica, um pequeno aumento salarial, a diminuição da jornada de trabalho, por exemplo. Ou seja, no caso da casa, seria uma pintura, um reboco nas rachaduras das paredes, uma troca de telha, mas sem mexer na estrutura da obra. A propriedade privada que ocasionava o enriquecimento de poucos e a miséria de muitos. Tais reformas superficiais interessariam aos privilegiados,
que desfrutavam da riqueza e das conquistas da modernização da sociedade, que desejavam poucas mudanças para que as coisas ficassem como estavam. A teoria funcionalista interessava principalmente a burguesia e a elite, ou seja, interessava aqueles que detinham o capital, e pouco interessavam ao trabalhador ou às classes menos favorecidas. Vejamos a seguir como a segunda teoria, o materialismo dialético, observava os fenômenos sociais. O materialismo dialético foi concebido por Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois pensadores preocupavam-se com os efeitos da Revolução Industrial, que aumentou a produção das riquezas de forma extraordinária e também acarretou a miséria de milhões de trabalhadores. Eles desejavam encontrar uma alternativa para a humanidade, baseada em relações sociais de cooperação e distribuição igualitária da riqueza. Sugeriam uma sociedade socialista, livre da exploração do homem pelo homem. Ao conceberem suas teses socialistas, Marx e Engels utilizaram como referência a teoria filosófica chamada de materialismo dialético. O primeiro desafio para nós compreendermos essa teoria é entendermos o significado das palavras materialismo e dialética. Vamos lá para a gente compreender. O materialismo afirma que tudo o que forma o mundo que está à nossa volta é material. Assim, a explicação da realidade, dos fenômenos, dos mistérios do mundo, antes resolvidos pelas religiões, devem ter como referência a matéria. A dialética vê a realidade material composta não por ajustes de harmonia, mas por contradições. Elas se expressam em conflitos que levam a permanentes transformações. Ou seja, pela visão materialista dialética, nada no mundo está acabado. As coisas, o mundo, as pessoas estão mudando sempre. Mas quais são os princípios do materialismo dialético que explicam os fenômenos naturais sociais? Um deles é o princípio da totalidade. Segundo ele, tudo se relaciona dentro de um conjunto. A natureza é um todo, onde os componentes estão ligados entre si, influenciando-se uns aos outros. Por exemplo, os cientistas estão prevendo que o aumento da temperatura provocado pela ação das indústrias ocasionará enchentes que destruirão algumas cidades, principalmente as da Europa. O chamado efeito estufa faz subir a temperatura da Terra. Isso provoca o derretimento de gelo nos polos norte e sul. O gelo derretido causa aumento no volume da água nos mares. Estes, por sua vez, com mais água, invadem os continentes e as cidades próximas ao litoral. Você percebe que todos esses elementos estão relacionados, influenciando-se? Um segundo princípio da mudança qualitativa. Ele afirma que as mudanças não acontecem no mesmo ritmo. Pequenas mudanças quantitativas podem ocasionar uma grande mudança, uma mudança qualitativa, marcada por transformações radicais. Engels exemplificou esse princípio com a experiência da água quando é colocada para ferver. O aumento escalonado da temperatura 100 graus pode ser considerado como a mudança quantitativa.
Num dado momento, quando a temperatura da água atinge 100 graus, a água ferve. Nesse momento, acontece a mudança mais profunda, que é a transformação do estado sólido para o gasoso, quando a água evapora. Ou seja, o acúmulo das mudanças quantitativas, o aumento da temperatura da água em graus, gera a mudança qualitativa, a fervura da água e a sua transformação em vapor. Esse princípio também é conhecido como a lei dos saltos. Vejamos um outro exemplo da aplicação do princípio da mudança qualitativa, agora aplicado na sociedade, que é o que nos interessa. Geralmente, as revoluções que expressam a mudança qualitativa são precedidas de mudanças quantitativas. Na Revolução, por exemplo, na Revolução Francesa, por exemplo, a queda da Bastilha e seus desdobramentos, o salto, foram precedidos da divulgação dos princípios liberais, da organização da burguesia, das greves operárias, das manifestações populares, ou seja, de mudanças quantitativas que, gradativamente, levaram à grande revolução, a mudança quantitativa. Um terceiro princípio do materialismo dialético é o da contradição universal. Por ele, as mudanças acontecem porque a realidade é formada por forças contrárias, que ao mesmo tempo se unem e se opõem. Na sociedade capitalista, por exemplo, temos duas classes sociais mais importantes. Nós vimos elas. É a burguesia e o proletariado, ou seja, o trabalhador. Elas duas se opõem, têm interesses diferentes e antagônicos e por isso estão em constante choque. O último princípio do materialismo dialético é o do movimento. Ele afirma que nada está pronto, completo, tudo se transforma constantemente. E se não está acabado, move-se. E o que faz a realidade se mover? É justamente a existência de forças contrárias que se chocam a todo momento. Peguemos o exemplo anterior, dos interesses contrários entre a burguesia e o proletariado. No início da Revolução Industrial, que nós estudamos, a burguesia impunha aos trabalhadores uma jornada de 16 horas diárias de trabalho. Era muita exploração, não é mesmo? Com a greve e enfrentamentos contra a burguesia, os trabalhadores do século XX conseguiram uma jornada diária de 8 horas. Ou seja, os interesses contrários entre as duas classes fizeram com que a realidade se mexesse, criando uma nova situação sempre inacabada. Vejamos as duas teorias, o funcionalismo e o materialismo dialético. São escritas por teóricos que observaram a mesma sociedade, no mesmo século, a partir dos mesmos acontecimentos, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Entretanto, as teorias elas vão se divergir. O que precisamos compreender é que não existe certo ou errado. O que existe é análise e discussão, reflexão. Cada uma dessas teorias que nós acabamos de aprender atendia a um determinado interesse, ou seja, a um determinado grupo. Vejamos em síntese. O funcionalismo pregava a estabilidade da sociedade, o controle da sociedade, poucas reformas sem mudanças estruturais e favorecia a burguesia. O materialismo dialético pregava uma sociedade em constante mudança, a dialética definida pela luta entre classes, a revolução social para acabar com a exploração do homem pelo homem e favorecia a classe trabalhadora. Toda essa trajetória que estamos traçando é para compreender
como os acontecimentos históricos que marcaram a sociedade em cada momento são vividos e interpretados pelos agentes sociais que o constituem. Vamos ver os pontos importantes. Revolução Industrial, Revolução Francesa, Funcionalismo, Materialismo Dialético. Caríssimos alunos, nesta aula fizemos um grande passeio pela Inglaterra e França dos séculos XVIII. Compreendemos que as revoluções industrial e francesa provocaram profundas mudanças na sociedade europeia. O regime feudal foi superado pelo sistema capitalista. Os trabalhadores deixaram a condição de servos e passaram à condição de homens livres e assalariados. Houve um enorme crescimento nas cidades. As monarquias deram lugar a repúblicas ou foram subordinadas a parlamentos dirigidos pela burguesia. Os valores liberais como democracia, liberdade, o direito à propriedade, o individualismo e a igualdade passaram a ser cultivados. Entretanto, a esperada melhoria das condições de vida e de trabalho das classes populares não aconteceu. Pelo contrário, a expulsão do campo, os baixos salários, o desemprego, as longas jornadas de trabalho, as péssimas condições de moradia pioraram a qualidade de vida dessa classe trabalhadora. É esse contexto de profundas mudanças trazidas pelas revoluções industrial e francesa que serviu de cenário para o surgimento da sociologia. Como você observou, a sociologia surgiu tendo como objeto de análise a sociedade contemporânea, marcada pelas profundas mudanças advindas das revoluções francesa e industrial. Tais mudanças reforçam as desigualdades sociais, concentrando as riquezas nas mãos da burguesia e empobrecendo os trabalhadores. Dessa forma, a burguesia e o proletariado, classes sociais com interesses diferentes, passam a disputar a hegemonia, ou seja, a liderança da sociedade por meio de ideias sistematizadas em teorias sociais. O funcionalismo, concebido por Émile Durkheim, pregava a estabilidade da realidade natural, usando como paradigma a solidariedade que os diversos órgãos de um ser vivo devem ter para que esse funcione adequadamente. A disfunção de algum órgão comprometeria todo o organismo, provocando seu adoecimento. Tal situação se aplicava também à sociedade. Se não houvesse uma cooperação entre as diversas classes, o organismo social adoeceria, levando a um estado que Durkheim denominava de anomia. Assim, diante dos conflitos sociais, eram necessárias reformas para que o funcionamento da sociedade fosse harmônico. Como tais reformas não mexeriam na estrutura da sociedade, marcada por essa exploração das classes proprietárias sobre os trabalhadores, a teoria funcionalista defendia a estabilidade social que interessava à burguesia, aos capitalistas, aos donos do dinheiro. Já o materialismo dialético, concebido por Karl Marx e Engels, defendia que o mundo estava em constante mudança. Esses autores tinham uma visão crítica da sociedade contemporânea, marcada pela exploração do trabalho e da propriedade privada. Dessa forma, pregavam a revolução socialista, condição indispensável para profundas transformações das relações sociais e a construção de um mundo livre de exploração do homem pelo homem. O materialismo dialético interessava a classe trabalhadora e construía-se na esperança da construção de uma sociedade justa. Compreender que a sociologia não é uma ciência neutra é de suma importância. Refletir sobre as diversas teorias e os interesses que essas teorias atendiam é essencial para vocês.
Procurem retomar o caderno didático e identificar as características e as finalidades do funcionalismo e do materialismo dialético. Não deixem de postar as dúvidas e de interagir nos fóruns. Aguardo vocês na próxima aula. Abraços fraternos e bons estudos a todos!